Povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você mais uma vez, Jader Bernardes, em um episódio quentíssimo. Quem tá aqui comigo mais uma vez é o Homero, é isso aí, Homero? Mais uma vez, fala, povo de Deus! E eu já começo dando aquele recadinho de sempre, né, Jader? Ó, como diz a Fernanda, esmaga o dedo aí, Isso tá? aí. Curte aí, não esquece de fazer inscrição, não esquece de apertar lá no sininho para quando surgirem vídeos novos, vocês possam estar bem informados do que vai acontecer. É verdade. E realmente, o assunto hoje é quentíssimo, é um assunto extremamente pertinente, né? E aí, faça as honras aí, é com você. Quem tá conosco aqui hoje, gente, é a Marissa. Seja bem-vindo, Marissa. Oi, pessoal, tudo bom? Marissa, a gente convidou a Marissa para falar de um tema que talvez você tenha visto aí a capa do vídeo, tal, homeschooling. E eu já quero começar de cara, né? Que negócio é esse? Assim, para contextualizar bem dentro do seu contexto, que trem é esse? Olha, eu estava me policiando, assim, eu não vou falar mineirês, que é pra todo mundo. Você logo tá com o trem, então tá me dando oportunidade, hein? O homeschool, se a gente for pegar a palavra, né? Escola em casa. É um termo em inglês para definir isso daí. Porém, muito raso falar assim, escola em casa. Porque vamos falar primeiro que não é o homeschool. O homeschool não é trazer a escola para casa. O homeschool não é prisão domiciliar. E o homeschool não é apenas um método de ensino. Ele é um estilo de vida. Então, são os pais assumindo a responsabilidade da educação dos seus filhos, não delegando a educação dos seus filhos para terceiros. Entendi. E você virou adepta desse sistema, desse método, qual seria estilo de vida, desse né? estilo de vida? Essa seria a definição mais correta, um estilo de vida, Isso. tal, que engloba não tem jeito assim, que envolve toda a família, né? É justamente isso. O homeschool não é para todo mundo. E para quem é possível fazer, não quer dizer que são pessoas especiais, não. Porque o homeschool, ele depende de pelo menos um dos pais ficar em casa com os filhos. Afinal, você não vai mandar os filhos para a escola, alguém tem que ficar em casa com os filhos, né? Então, o meu esposo vai trabalhar, eu ainda continuo atendendo esporadicamente, porque eu tenho flexibilidade, né, nos meus horários, então eu marco com os pacientes, fiz muito com o Liam, assim, marcava paciente para a noite, então o consultório lá ficava aberto até mais tarde, né, e aí eu esperava meu esposo chegar do serviço, ele ficava com o Liam e eu ia atender, então nós temos essa possibilidade. E assim, a família realmente tem que estar envolvida. Não tem como fazer fazer e assumir essa responsabilidade sozinho, porque como é um estilo de vida, então todo mundo tem que se empenhar. E assim, é muito recente isso para mim também, até pelo termo, né? Eu fazia alguma coisa, tinha ideia, mas era tudo muito, vamos dizer assim, orgânico, muito natural. Eu fazia algumas coisas com o Liam pequenininho, sem me declarar, sou homeschooler, porque eu nem conhecia o termo, né? Eu nem conhecia ele mais tarde. Legal. Mas aí, assim já foi assim, muito direto, assim, na coisa, né? Pro pessoal que é da família central, até pro pessoal que é da família central, eu acho que vale a pena a gente contextualizar e pro pessoal que está nos assistindo, para entender direitinho. Quem é a Marissa? Claro que nós conhecemos a Marissa, inclusive eu trabalho como esposo da Marissa, mas só para contextualizar as pessoas, né? A Marissa, ela é casada há quanto tempo, tem quantos filhos, e aí eu já pego o gancho para colocar aquela pergunta: como você teve contato com esse estilo? Como você conheceu? Primeiro ponto, vamos contextualizar quem é a Marissa, quem é o esposo dela, quem são os filhos, quanto tempo a Marissa está na central, porque até para mim eu não tenho muita informação, quem sabe as pessoas que estão assistindo também vão querer saber, né? Então, eu estou casada com o Jelliston, né, há 11 anos, e nós temos 2 filhos. O Liam, que vai fazer 5 anos agora no final de janeiro, e o Levi, que acabou de completar 1 aninho, né? E são 2 crianças, assim,
bem Abençoados. Graças a Glória a Deus. Deus. E minha formação, né, profissional é dentista. E meu esposo veio, nós somos de Minas, né? Meu esposo veio para trabalhar no Porto. E aí largamos a família, tudo lá. E construímos a nossa vida aqui. A gente veio, a gente tinha 2 anos de casados, né? E aí estamos aqui na Central desde então, desde que a gente chegou a Campos. Vai fazer 10 anos. Eita. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu também vou fazer 10 anos daqui a pouco aí. Passa rápido. Como você teve contato com o homeschooling, né? Então, quando o Liam completou 1 aninho, eu já estava naquela assim, preciso de preparar o Liam para o ambiente escolar, porque eu vou precisar de continuar trabalhando, então vamos fazer a adaptação. E aí, em 2020, eu cheguei a matriculá-lo em uma creche escola, né? Meio período, que era o período que eu ia atender no consultório à tarde. E aí ele frequentou 1 semana e alguns dias, tipo quase 2 semanas, veio a pandemia. Glória a Deus. Pensando nesse aspecto, né? Glória a Deus. E quando eu não fiquei assim muito preocupada, porque eu tinha um bebê ainda, eu ia parar de atender, porque a gente, né, no consultório odontológico, né, nós paramos atendimentos. Então assim, tô em casa com meu bebê de 1 aninho. Vamos continuar. E eu sempre estimulei muito o Liam a falar, a pegar objeto, coisas de mãe que a gente vai aprendendo, vendo vídeos, né, ensinando, enfim. E aí eu gostava muito de assistir famílias ou casais que viajavam com motorhome, fazia, né, essas viagens. Me deparei uma vez com uma família que tinha 3 filhos e viviam viajando. Eu falei assim, mas como é que esses meninos vão estudar? Eu não entendia. E eles fizeram um episódio falando justamente como eles educavam os filhos. Aí eu já sabia que existia o homeschool lá fora. Até em filmes, né, norte-americanos, a gente vê isso muito bem. Porém, não sabia que isso era uma realidade no Brasil. E aí eu comecei a conhecer alguns perfis no Instagram que falava sobre o homeschool de famílias brasileiras praticando. Aí despertou o interesse e aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Mas assim, para o pessoal entendendo, porque até eu também não conheço muito sobre o tema, né? Esse formato, ele atende a uma determinada fase ou vai, por exemplo, até o 2º grau, né? Porque às vezes é só para essa fase inicial, que é fundamental, fundamental 1. Muitos perguntam assim, quando iniciar o homeschool, né? O ensino formal, de qualquer criança, o ensino formal, que o homeschool defende, é a partir dos 6 anos. Para fazer a alfabetização, entendeu? Antes disso, a criança, ela vai ser ensinada, sim, princípios, valores, né? Porém, assim, o Liam já é alfabetizado. Ele foi alfabetizado com 3 para 4 anos. Mas foi uma coisa natural. A gente viu que ele tinha brincando, a gente viu que ele gostou, foi uma coisa natural. Não, assim, eu quero que o meu filho aprenda a ler cedo. Não. Essa letra aqui, fala agora! Então não teve isso. Então o homeschool, a gente fala que a gente inicia a partir dos 4 anos. Entendi. Entendeu? Esse início é uma parte muito lúdica, né? Muito lúdica. E assim, trabalhando realmente princípios e valores. Socialização. Tal. Que é outra coisa que... Só que aí tem uma questão, né? Assim, se é uma escola em casa, como trabalhar a socialização, né? Ela soltou um termozinho no começo que já me chamou a atenção,
que era uma das perguntas que eu ia fazer para você, exatamente isso. Com certeza, para algumas pessoas, é claro que tem os prós, tem os contras, tem as pessoas que são a favor, tem as pessoas que são contra, não veem isso com os bons olhos, até por essa questão. Quando a gente começa a falar em princípios e valores, o pessoal já começa a rotular, né, o conservadorismo, aquela coisa rígida. Eu também sou muito adepto disso, né? Princípios e valores é uma coisa inegociável e a gente precisa realmente cuidar, né? É responsabilidade minha como pai, como você como mãe, nós como pais e como pais, de chamar essa responsabilidade. Princípios e valores nesse mundo conturbado que a gente está vivendo aí é um negócio incrível, né? Então é importante a gente trazer a gestão disso para cá. Mas tem pessoas que de repente criticam dizendo, cara, você vai criar o teu filho numa prisão, você vai criar o teu filho numa bolha e ele vai morrer sufocado ali naquela bolha. Para quem não está alicerçado, que com certeza tem todo um aparato de informação e de material para isso, no primeiro momento pode até se assustar. Mas é claro que não. Como lidar com isso? E como gerenciar isso dentro de casa, trabalhando essas questões de socialização, o material, né? E principalmente, né? Eu tenho um lema em casa que eu e Júnior, desde cedo, nós tivemos isso. Nós criamos os filhos para o mundo. E o pessoal, quando escutou isso, vocês estão loucos, vocês estão criando filho para o mundo? A Bíblia diz que o mundo... Não é isso, gente. Calma aí. Criar os filhos para que eles vençam nesse mundo, né? Eles vão viver lá, né? Que eles precisam ter materiais para se defender, né? E é essa a primeira questão. Para muitas pessoas pode parecer, você vai criar teu filho numa bolha, numa prisão e, cara, na primeira o problema que ele tiver vai sucumbir. Não é bem assim. Não. Então vamos lá, que essa questão da socialização, eu acho que é o que mais gera dúvidas, né, nas pessoas. Primeiro, assim, quem conhece o Liam, vamos falar do Liam, sabe que ele é muito sociável. Dançarino. Não perde a oportunidade de estar lá no campo de Natal que o diga. Então, assim, é uma ilusão, na verdade, achar que a criança na escola está socializando. Pensa você pegar uma criança, jogar numa sala com um monte de outras crianças e ela tem que ficar fazendo o que lá? Sentada, quieta, ouvindo. Ela nem consegue socializar adequadamente. Agora, pensa uma criança que está sendo educada em casa. Como é que a gente não fica o dia inteiro dentro de casa? Nós viemos, né, à igreja, então ele já tem essa socialização com a membresia. Nós vamos ao supermercado e ele conversa com todos, ele não conversa só com criança da idade dele. Ele consegue se comunicar com uma pessoa mais velha, com um adolescente. A amiga dele é Larissa, por exemplo. Larissa aqui da nossa igreja, né? Tem 19 anos. A tia Cacá é outra que, né? Ele conversa assim, bate altos papos com os avós, com o cara da padaria. Ele conversa com todo mundo, ele consegue, né, dialogar, porque ele é uma criança que ele não foi criada só para ficar ali com a mesma faixa etária dele. Então, eu acho muito mais rico. E nós estamos falando assim, eu vi um texto uma vez que fala, se o homeschool for criar em uma bolha, se essa bolha está protegendo a minha família nesse início, que seja. Porque você pegar uma criança que ainda está aprendendo sobre, né, os valores e você joga num ambiente hostil, que muitas vezes a escola vai oferecer um ambiente de hostilidade, a criança não tem as armas ainda para se defender. Então, na verdade, esse momento que ela está em casa, nós estamos dando armamento para essas crianças, para enfrentar o mundo. Porque a gente cria os filhos não para o mundo, a gente cria cidadãos para o céu, que vão saber enfrentar o mundo. Aí você tem que dar as armas certas para ele enfrentar. E aí, não sei se vocês iam me perguntar, mas assim, por que eu optei, né, pelo homeschool? Muita gente também falava assim, critica muito, assim, você está querendo criar um gêniozinho em casa. Você quer, tipo assim,
oferecer muito mais conteúdo do que a escola daria. É pelo contrário. O homeschool, ele é um ensino personalizado. Então, eu vou realmente trabalhar as aptidões que a gente vai descobrindo, e cada filho vai te mostrar uma aptidão diferente. Vai ter outras coisas que eu vou identificar, né? Que vão ser as coisas que ele tem mais dificuldade, e aí eu posso trabalhar isso de uma maneira sem pressa, porque o ensino não é uma corrida. A gente não está numa corrida, porque a gente até hoje está aprendendo. Não para nunca. Né? Ou não então, deveria parar nunca. E eu sinto assim que na escola, muitas vezes, nós estamos pressionando crianças para aprenderem muito conteúdo, aí que na verdade não aprendem. Elas só acumulam, porque não conseguem absorver tudo aquilo. Eu lembro de uma experiência que alguém contou, que estava no aniversário de criança, tinha um menino de 6 anos lá, não estava nem brincando, estava amuado no canto, e aí alguém chegou assim, por que você não está brincando? Assim, a mãe dele falou assim, ele está muito preocupado porque amanhã ele vai ter um simulado na escola. Uma criança de 6 anos. Sendo preparada, tipo assim, para um vestibular. Então, qual o objetivo que a gente aprende alguma coisa? Se a Bíblia fala que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, e tudo que a gente pegar, se a gente fizer, né, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, qual que é o fim para que você está educando ou aprendendo alguma coisa? Porque se for para ficar com o conhecimento retido só para você... Não adianta. Marisa, assim, parando para pensar um pouco sobre esse sistema, né, ou esse estilo de vida, se a gente parar para pensar assim, de uma forma bem superficial, assim, a gente entende que a sociedade, primeiro o sistema foi esse, né? Porque não existiam escolas organizadas lá nos tempos, estou falando de tempos bem recente, primitivos, né? E as famílias começaram a terceirizar, né? Porque as exigências foram ficando cada vez maiores, tal e tudo mais. Eu sei que você já até falou aí da questão de 2020, da questão da pandemia, eu creio que talvez seja a realidade de muitas famílias terem entrado nesse sistema por causa da questão da pandemia, a pessoa se identificou. E aí, assim, eu pergunto o seguinte, porque eu sou muito crítico, e eu era desde adolescente, sobre a grade curricular, que as nossas crianças, adolescentes estão expostas nas escolas. Tem coisa que eu falava assim, às vezes, professor, para que eu preciso aprender isso? É inútil. Aonde eu vou usar isso na minha vida? Né? Uma Bhaskara da vida, pi, né? Então, uns negócios assim, aonde que eu vou usar isso? Entendeu? E aí eu muito crítico a respeito disso. Em contraponto, existiam muitas coisas, e hoje, com um pouco mais de maturidade, eu percebo, por exemplo, organização financeira, inteligência financeira, que é um assunto que eu sou apaixonado. Quem sabe um dia a gente faz um podcast sobre esse tema aí. Eu gosto muito sobre isso, sobre finanças, sobre essa área de investimento. E na escola... Pode chamar o Jellison. O Jellison, eu sei que o Jellison manja muito. E assim, na escola a gente não é exposto em momento algum sobre isso. A gente tem matemática? Tem matemática, mas inteligência financeira, organização, a gente não tem. Enfim. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que você tentar entrar nessa área de homeschool com uma criança que você consegue ensinar aquelas partes iniciais da língua portuguesa, de literatura, de ciências, de história e geografia, é uma coisa. Agora, quando você chega ali, sei lá, vai até o 9º ano hoje, né? Depois vai ao 2º grau. Rapaz, eu não conseguiria, assim, eu tô falando hoje assim. Consegue. E assim, como é que é feito isso? Existe algum tipo de capacitação? Falou assim, eu quero me tornar adepto do homeschool. Eu tenho literatura para me capacitar. Como é que eu vou entrar numa área que eu, por exemplo, sou péssimo, sou péssimo em língua portuguesa. Entendeu? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu sou péssimo, que só tirava nota vermelha, entendeu? Como é que funciona isso aí? Uma das coisas, até que está na PL, né, que está discutindo sobre a legalização do homeschool. Que seria uma pergunta que eu faria, né? Como Isso é que está a regulamentação disso? Exatamente. Continua, já te contei, desculpa, continua. Continua o raciocínio. A gente teve essa vitória em 2018, onde o STF
declarou que o homeschool ele não é inconstitucional. Então, os praticantes de homeschool não são fora da lei. Essa é a preocupação. Porém, aqui no Brasil não existe uma regulamentação. Por muito menos eles estão considerando. Vamos lá. Aqui no Brasil não existe regulamentação como nos Estados Unidos e outros países que já têm essa cultura. Igual eu falei, existem algumas famílias que ficam com medo, né? De assim, como eu vou tirar meu filho da escola, ou nem vou chegar a colocar meu filho na escola, como vai funcionar isso? Dia 12 de dezembro desse ano, o presidente da ANED, que é a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, né, aqui do Brasil, estava em Câmara esclarecendo sobre o que era o homeschool. Estamos, assim, na luta. Já existem muitos advogados especializados nessa causa. Então, assim, tem muitos passos para serem dados ainda. Porém, é uma realidade que aqui no Brasil são mais de 35 mil famílias praticando homeschool. Bastante. E mais de 70 mil alunos entre 4 e 17 anos. Que já são adeptos do homeschool. Do homeschool. E nós já temos casos em que, de sucesso, que já concluíram, acabou o homeschool, e já estão ingressados em universidade. E em relação assim, a você querer iniciar e não se sentir apto, né? Porque uma das pautas, se for legalizar o homeschool, vai ser um ganho para as famílias, por um lado, porém a gente vai ter que se adaptar. Porque muitos que optam pelo homeschool hoje, a nossa vantagem é justamente essa liberdade na educação, de escolher o método, né, e tudo mais. Um dos questionamentos, assim, e pais? Quem vai poder fazer o homeschool? É só pais que têm um terceiro grau? Como que faz isso? Mas olha só, a minha mãe não tem o ensino fundamental completo. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Entendeu? E nós vemos muitos casos que antigamente os pais não tinham estudo e formavam médicos. E hoje a gente vê pais médicos que estão formando o quê? Né? Então, não é a educação vai muito mais da letra. E você tem que alcançar o coração do seu filho. O que eu queria, sabe, com o Liam e agora com o Levi, é que eles nunca perdessem o interesse em aprender. Você, por que eu vou aprender pi, báscara e tudo? A gente aprende, na verdade, para contemplar as belezas que o Criador fez. Perfeito. É isso mesmo. É você ter contemplação, sabe? Nas obras do Criador. E por que o homeschool foi uma boa opção para mim? Porque eu poderia ensinar ciências e qualquer outra ciência, né? Matemática, humana, à base da Bíblia. Então, eu comprei um livro que eu tô doida para usar, que já está no meu planejamento do ano que vem, que vai ensinar ciências, tudo à base da Bíblia. Tem versículos, eu tenho um livro de devocional que é todo científico. Que legal. E colocando o Criador sempre. A evidência, o centro é sempre Jesus. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente precisa de despertar nos nossos filhos. O desejo de aprender mais sobre o Criador. E isso vai despertar o interesse dele no aprendizado. E lembrando, você não vai... tem que tomar cuidado com a vaidade, né? Porque às vezes a criança, você aprende um monte de coisa e fala assim, eu sei muito, começa a ficar soberbo. Ou às vezes nós pais começamos a exibir os nossos filhos como troféus, né? Meu filho desse tamanho já faz isso, já faz aquilo. Tô aceitando matrícula. E a criança se torna aquele sábio tudo irritante na sala de aula. Não, daqui a pouco tá montando a escola dentro de casa. Eu tô aceitando matrícula. Eu sempre falo com ele, Liam, o que você aprende, meu filho, tudo que você fizer é para a glória de Deus. Um dia você vai usar isso para glorificar o nome do Senhor, para ajudar alguém. Não adianta nada a gente ter conhecimento, ficar retido. É o que a gente, né, já falou. Sobre a educação financeira,
O Liam, por exemplo, vai comigo ao supermercado. Primeira coisa que ele faz, ele pega o folheto, o encarte lá inicial de promoção. Tá. Ele fica, mãe, isso aqui tá em promoção, hein? Pode levar. Ele vai lendo, me falando o que é que pode. E às vezes, e nisso eu já dou aula de nutrição, a gente já vai falando sobre os alimentos, sobre quais vitaminas que tem ali. Então, já tô dando uma aula para ele sobre isso. Aí eu assim, meu filho, esse aqui, qual que você acha que eu devo levar? Ele leu o preço, assim, esse daqui, ó, tá mais barato. Mas aí eu olho assim, mas ó, esse aqui vem muito mais que esse. Compensa? Aí ele pensa. Então, é o tempo inteiro esse aprendizado. Não é só dentro de casa. Então, o homeschool é muito mais do que simplesmente um ambiente ali doméstico, né? Agora a gente não pode deixar de observar o seguinte, né? Um grande ponto, assim, pode ser que eu esteja exagerando, mas um ponto fora da curva. Por quê? No mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, não são todos os pais, eu estou sendo simpático, eu conheço alguns pais que não têm a paciência, não têm a preocupação de estar fazendo, de fazer esse ensino da criança, já trabalhando princípios, já trabalhando, por exemplo, levar uma criança no supermercado e começar a ensinar. O pessoal não tem paciência para fazer isso, né? E a gente não tem como não falar da triste realidade. Hoje em dia os pais estão substituindo a educação das crianças por uma tela num celular, né? A babá eletrônica está aqui, né? E até isso tem que fazer. Quando você tira isso, sobra tempo para conversar, né? A gente está final de ano, né? Fica geralmente cheio de gente em casa, né? E nós começamos a deixar bastante de lado essas questões de tela, televisão. Cara, o que a gente tem que conversar dentro de casa, e estou falando de adultos. Mais importante ainda é conversar com a criança e puxar esse desenvolvimento. Pais estarem antenados de que a todo instante, a todo momento, você como pai e mãe pode puxar alguma coisa e estar trabalhando o desenvolvimento da criança. Agora, não deixe de ser um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Uma coisa é a Marissa estar engajada, estar envolvida, estar muito comprometida com essa questão. Mas o maridão tem que acompanhar. Eu acredito que você deve saber de histórias de famílias ou de esposas, de esposo que enfrentaram essa realidade, esse desafio, cara. Ela comprou a ideia, mas ele não. Ou ele comprou a ideia e ela não. E a bem da verdade, se não for o trabalho de equipe e não tiver muito bem sincronizado, não vai funcionar. Existem casos de sucesso, mas existem casos que a coisa acaba desandando. Eu participo de um grupo aqui em Campos. Nós já temos um grupo de... Deixa eu ver quantas famílias. Eu acho que já está em mais de 10 famílias já. Não vou saber exato agora. E nós já estamos, assim, há 2 anos caminhando juntos. Nós temos encontros semanais. Então, é mais uma forma de socialização das crianças, né? Aí, cada encontro, né? Uma mãe se propõe a dar um tema, uma aula com as crianças. A gente faz brincadeiras. Elas ficam livres também na natureza. Nossa sala de aula sempre é um parque, ao ar livre. Legal. Então, assim... eu perdi aqui. Você tem um grupo que tem contato, né? E os casos de sucesso e os casos que o negócio desandou, né? No grupo, a gente teve uma mãe que ela começou com uma certa resistência do pai, que ele não acreditava muito que isso ia dar certo, ficava inseguro com essas questões, tipo, tirar o menino da escola. Que é natural, né? É natural. E... aí ele foi ao nosso primeiro encontro. Nós fazemos encontros bimestrais, que a gente faz churrasco, as crianças montam uma apresentação, cada uma faz uma apresentação. É bem legal. E aí esse pai foi a primeira vez nesse encontro para conhecer todas as famílias, né? Que aí os pais estão presentes também. E a gente sempre tem uma roda de conversa, a gente leva algum tema. Quando ele conheceu e viu o comprometimento de outros pais, ele pensou, não estamos sozinhos nisso. Tem outras pessoas trabalhando. E, Homero, eu entendi o homeschool como um chamado, sabe? Como um propósito de Deus. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Jader sabe que todas as vezes que o Jader me propõe alguma coisa, eu tento fugir, ele sabe. Mas foi uma coisa que eu nunca tive medo. Foi de assumir o homeschool. Era uma coisa veio muito clara para mim. Sabe? Porque
eu vou prestar contas a Deus um dia pela vida dos meus filhos. Com certeza. Essa é uma visão que, se a maioria tiver bem isso claro na cabeça, gente, aí não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, tá? Hoje em dia, até pessoas dentro da igreja negligenciam a educação dos filhos na escola dominical. A gente sabe que tem muita gente que deixa de trazer os filhos para a escola dominical. É triste eu ter que dizer isso, mas infelizmente. E aí, eu falo isso, não assim, cara, não tenho do que me gabar, mas eu sou grato a Deus, porque eu tô com os meus 3 filhos na igreja, hoje participam, contribuem bastante, mas aí todos 3 são frutos da escola bíblica dominical. Isso era uma coisa que a gente tinha como sagrado, sempre tivemos como sagrado dentro de casa, é a escola bíblica dominical. E assim, como complemento, a gente sempre teve essa responsabilidade de que nós sempre fomos responsáveis pela educação, os princípios, aquela coisa dentro de casa. Então, se para o mundo lá fora a coisa já está muito difícil, nós deveríamos ser muito mais cuidadosos com isso, até pelo que nós conhecemos, né, em termos de Bíblia e aquela coisa toda. E ainda esbarra nesses desafios hoje. Então, você estava falando, tem casos de sucesso, tem grupo de apoio, tem isso e tem aquilo, mas não deixa de entrar nesse viés. Eu preciso tratar isso como prioridade. Você tem um chamado, você tem propósito, você tem uma responsabilidade, afinal de contas são seus filhos, né? Mas não deixa de ser um trabalho em equipe. E aí, tem um conteúdo mínimo. Eu tô vendo que você tá com a Bíblia, mas tem livros aí que você com certeza tem material, você tem que ter pelo menos eu não diria um conteúdo programático mínimo, tem que ter uma grade mínima, né? De conhecimento. Até voltando um pouquinho para que você falou assim, eu não vou ter capacidade, né, de algum conteúdo mais específico. Primeiro que assim, hoje é muito fácil buscar conhecimento. Você tem videoaulas disponíveis. E o homeschool não significa que o seu filho vai aprender só com você, não. Eu posso contratar tutores para dar aulas específicas para ele. Igual, ele vai fazer esporte, como ele já faz, uma aula de música, uma aula de desenho. Isso é aberto. Só que eu estou gerenciando. Não é ninguém que vai ditar. É eu que vou gerenciar. A gente realmente precisa de um bom planejamento, né? Para a gente não se perder e para ter tudo documentado. Para que, se por um acaso alguém... Mãe, o que vocês estão fazendo dentro de casa? Como é que você... Tá aqui, ó. Eu tenho registrado as atividades que a gente faz. E aí, realmente entra a questão da metodologia. Cada família vai seguir o seu jeito, né? Alguns métodos de ensino que eu comecei a estudar, por exemplo, educação clássica. Dentro da educação clássica, a gente tem um grupo que formou uma comunidade, que é o CC, que é o Classical Conversations. É bem grande aqui no Brasil, né? Ele existe lá fora e trouxeram aqui para o Brasil. Eles têm um currículo e as crianças vão seguir esse currículo. Tem os encontros, né, bimestrais. Aqui na região, o lugar mais próximo é em Macaé. E para a gente iniciar um grupo desse, a gente precisa do mínimo de 3 famílias. É uma coisa até que a gente estava conversando lá no grupo, se a gente traria aqui para campus, né? Tem um outro método que eu gosto muito, que é da Charlotte Mason. Foi uma inglesa que ensina o método dela, eu acho assim incrível. Ela realmente coloca Deus acima de tudo, a criança com muito contato com a natureza. E, assim, se a gente for começar a falar do método dela, a gente fica aqui, né, horas. E o manual principal realmente é a Bíblia. E não estou falando para mostrar que eu sou crente, não, mas é porque tem que ser. E, por exemplo, aqui dá para a câmera pegar aqui? Vai pegar. Esse daqui é um planner que eu comprei, né? De uma outra família educadora. Tem vários que fazem isso, né? Um Ano com Aslan, que é das Crônicas de Nárnia. E as Crônicas de Nárnia estão programadas para serem trabalhadas com o Liam o ano que vem todo.
Então, as nossas histórias antes de dormir serão as crônicas de Nárnia. E esse conteúdo, ele é um pouco alinhado com o cronograma tradicional que as crianças têm na escola? Tem alguma conexão? Olha, a gente, de acordo com a faixa etária, eu tenho um livro que me auxilia, que é A Mente Bem Treinada, de Susan Bauer. Ele fala assim, o que a criança, né, o adolescente tem que ter de aptidão em cada faixa etária. Mas não tem nada assim específico. Porque, como eu falei, é personalizado. Então, se eu vejo que o meu filho tem muita facilidade para as letras, às vezes ele está muito desenvolvido nisso, mas ele não é muito bom com cálculo. Então, em qual série ele se encaixaria? Na escola, ele ia ficar nessa pendência. Em casa, não, eu posso trabalhar direitinho. Então, né, a gente vai vendo com calma. Aí esse planner aqui... É um plano baseado Isso aqui é meu. Isso é seu, né? Isso aqui é só para colocar, por exemplo, o nosso homeschool, aí nossa missão. Aí eu vou colocar aqui o que eu penso que é a missão da minha família. Como as escolas têm. Aí eu escrevi, manter rotina de devocional e estudos e tornar o aprendizado algo desejado e apreciado pela nossa família. É a minha meta pro ano que vem. Aí tem aqui a nossa frase, o versículo que a gente vai acompanhar durante o ano todo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uma coisa que eu sempre vou batendo na tecla. E aí eu tenho o calendário para auxiliar, tenho o resumo de planejamento. Então eu já planejei que eu vou dividir o ano em 4 termos, vai de tal data a tal data, vamos parar, né, para o descanso, tal data, tal data. Outra coisa, a gente não fica só, como diz, né, dentro de casa. Os passeios que a gente faz, uma ida ao museu, uma ida ao parque, vira um passeio científico. Tudo é oportunidade de aprendizado. Ensinar, né? E aí eu pergunto essa questão até de material também, né? Outra que hoje, por coincidência, eu fui estar renovando a matrícula do meu filho. Quem é pai e mãe sabe aí. Pagar o material. Misericórdia, Jesus me dê graça. Mas assim, a pergunta assim, uma coisa bem prática. Beleza, tô entendendo o que é o homeschool. Mas e aí? Se, tipo assim, estuda em casa, tem certificado? Tem diploma? Como é que ele entra na universidade, né? Porque fica essa pergunta, como é que isso funciona? E a criança, beleza, passou por isso bem, aprendeu bem, mas aí como é que ela entra na faculdade e tal? Sim. Hoje o que a gente tem no Brasil é uma prova que chama Enseja. Então, qualquer um que, por qualquer outro motivo, precisou de parar os estudos, aí depois vai fazer um supletivo, né, para concluir. O Enseja existe para conclusão de ensino fundamental, ou você pode fazer direto como conclusão do ensino médio. Então, você faz 18 anos, faz essa prova, aí você, passando na prova, você vai ganhar o certificado e o histórico como você concluiu até o ensino médio. Aí você pode prestar o Enem, ingressar numa universidade, e aí é normal. Entendi. É interessante porque esse assunto tem ganhado muita notoriedade, principalmente por causa de Elon Musk, né? Pela data que nós estamos gravando aqui, ele atualmente é o homem mais rico, a pessoa mais rica do mundo, né? E recentemente, ou relativamente há pouco tempo, ele disse em uma de suas entrevistas que faculdade, algumas áreas, né? Alguns cursos, é mais para diversão. Ele disse que você perde tempo na faculdade por causa dessas coisas engessadas, esses cronogramas pré-estabelecidos. Ele disse que hoje, com a disponibilidade de conhecimento que se tem, e o próprio YouTube onde você está é um exemplo disso, que eu quero aprender a fazer um pão caseiro. Esses dias eu estava
pesquisando sobre. Você aprende lá tudo, rapaz. Qualquer dia eu vou tentar fazer esse pão aí, que eu sou meio medroso nisso. Mas eu tava procurando como fazer um pão caseiro, que eu gosto de pão. Se alguém quiser me dar um pão, pode me dar um pão. Tá nas minhas metas ano que vem, eu vou entrar na panificação. Entendeu? E aí ele tava falando sobre isso, né? E eu achei aquilo, assim, é disruptivo, usando a fala aí do meu amigo aí. É disruptivo isso, porque a gente tá acostumado com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas como? Aí ele não vai fazer a escola, não vai conseguir, aí vai destruir a vida dele toda, né? E eu acho que aceitar isso, você falou que não teve medo entrando nisso daí, rapaz, é pra tirar o chapéu, né? Tirar o chapéu. Mas assim, muda muito com o tempo, né? Eu lembro que meu pai sempre falava, quando eu estava para ingressar ainda numa universidade, assim, na minha época, bastava ter o curso técnico. Aham. E pronto. Aí depois, não, precisa de um diploma de 2º grau. Cara, agora precisa de uma pós. Então, tem isso. Porém, e algumas áreas, como que um médico vai se formar, um dentista vai se formar sem ingressar numa universidade? Não tem jeito. Sim. Algumas outras áreas, a gente sabe que você, lendo bons livros, você vai conseguir sim desempenhar. Às vezes você não vai ter a autorização para exercer aquela profissão, né? Sim. Então a gente esbarra nisso. Se você fala assim, faculdade, olha, tem realmente, foi um pouco decepcionante a faculdade, para mim, o que eu tinha em mente, sabe? Que era uma universidade. Mas é preciso passar. Não tem jeito. A gente tem uma questão assim que a gente comenta muito em casa. Isso aí é em qualquer profissão, gente. Tem aquele pessoal que estuda para passar na prova e aquele pessoal que estuda para aprender na vida. Né? Uma coisa que eu bati, assim, toquei muito nessa tecla com minhas meninas. Vocês estão indo para a faculdade agora, você não está indo para tirar a nota, tá? É claro que eu quero nota, até porque eu estou patrocinando, eu quero ver boas notas aí. Mas você está aprendendo uma profissão. Então, tira da cabeça que você está estudando para passar numa prova. Você está estudando para aprender uma profissão, para aprender para a tua vida. Né? E a gente lia a palavra da moda do momento é mindset, né? Mentalidade. Né? E eu li uns 3, 4 livros sobre mindset ano passado. E um deles é o livro chamado de Mindset, que é resultado de uma pesquisa de 20 anos de uma doutora lá, acho que é norte-americana, e ela fala claramente que existe uma pessoa que tem um mindset de crescimento, que ele procura aprender para crescer pessoalmente, e tem aquele pessoal que tem um mindset que é aquela coisa passiva, parada. Eu vou aprender só o conteúdo tradicional, ponto final, não vou passar dali. Né? E quando a gente começa a tratar desse jeito o ensino e a educação, e é o aprender pelo prazer de aprender, não é o aprender simplesmente para cumprir um conteúdo, para passar. Passar de ano. De repente é essa chave que a galera do homeschooling vira, né? E aí sim, quando você pega a criança desde tenra idade e estimula para que ela sinta o verdadeiro prazer no aprendizado, você está formando realmente um ser humano que vai ser com certeza acima da média. E um autodidata. Exatamente. Porque chega num tempo que às vezes, eu não vou conseguir passar esse conteúdo para o meu filho, mas ele mesmo vai saber buscar. Né? E uma coisa assim, em relação à faculdade e em relação à escola também, né? Às vezes a pessoa até vai com aquele desejo de eu vou aprender, eu vou aprofundar naquilo ali, mas não dá tempo. Por isso que a gente fala assim, o estudo é contínuo, você sai da faculdade, você tem que continuar estudando. Até porque não dá tempo de ver tudo. Porque as coisas vão atualizando, e aí se você ficar... muitos, né, passam assim pela faculdade, a gente tem que aprender a fazer prova. Sim. Entendeu? Porque eu passei um aperto na faculdade logo no início, né, nessas matérias básicas, que é muito conteúdo, muita disciplina, e eu queria ficar lendo os livros, sabe? E ler nota de rodapé, tipo... Não, eu vou aprender tudo. E nas minúcias e tudo. Aí não dava tempo. Aí minha primeira prova meu Deus do céu. Eu tenho que aprender a estudar. E às vezes isso faz com a escola, coisa que em casa
a gente tira esse peso. Aprender como é que a tua cabeça funciona para você absorver conteúdo. Hoje em dia, a vibe da galera é essa, né? Porque é muito amplo. Se, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que trabalha comigo na minha empresa sobre inteligência artificial. Meu amigo, é tão amplo que você se perde. E aí, uma das coisas que ele estava conversando comigo, rapaz, você escolhe um assunto e mergulha de cabeça. Mas você tem que ver como é que a tua cabeça funciona para você absorver aquele conteúdo. E hoje em dia, quando você descobre como é que funciona a tua cabeça, você absorve o conteúdo e rapidamente transforma aquilo em benefício para você, seja benefício financeiro, que muita gente hoje em dia busca, né? Mas eu tenho certeza que se você continuar nessa vibe, daqui a pouco o pessoal vai começar a virar para a Marissa e dizer assim, cara, como dentista, você é uma excelente pedagoga, né? Mas eu queria até lançar um desafio, você que está assistindo a gente aí, deixa nos comentários aí, porque provavelmente você tem muitas dúvidas. Eu nem combinei isso com ela, não, mas eu creio que a Marissa ela vai conversar com vocês aí, né? Trocar uma ideia com vocês aí. Deixa nos comentários aí, isso ajuda também até no engajamento aí no vídeo. E a gente pode falar como que a gente aprende? Vamos colocar o maior mestre. Como que Jesus ensinava? Eu sempre achei que assim, o melhor método de aprendizado é a pessoa ter um tutor. Entendeu? Que vai acompanhar. Então você vai pegar, aquele ali é o meu mestre, eu vou andar com ele, eu vou acompanhar tudo que ele está fazendo, que foi isso que Jesus fez com os discípulos. Ele ensinava com a palavra, uma imersão. Quando Jesus voltou para o céu, o que os discípulos fizeram? Reproduziram todos os ensinamentos de Jesus. Porque eles conviveram com Jesus, eles viram de perto ali e foram fazendo outros discípulos. Então, o filho tem que ver no pai o seu mentor. Com certeza. E aí a gente faz o quê? Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Não adianta eu querer que o meu filho se torne um bom cristão se ele não vê que eu sou uma boa cristã dentro de casa, principalmente. Aí a gente chega em família para almoçar, começa a falar mal da igreja, do pastor, do louvor, do ministério. O que minha criança vai estar vendo? E eu vi há um tempo atrás, acho que uns 5, 10 anos atrás, ministrante dentro da Assembleia de Deus, dentro da Assembleia de Deus, ela é até famosa na época, Tia Jo, acho que você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar. Ela estava ministrando uma vez com a gente lá e ela falou exatamente o que você está falando. A criança, ela não filtra. Até os 12 anos de idade, aí já é para os especialistas. A criança, ela assimila tudo como real. Se você, como pai, como mãe, não filtrar o que você vai dizer, como você vai dizer, você pode estar estragando muitos conceitos importantes na cabeça da criança. Então, daí essa importância de você chamar para si essa responsabilidade, gerenciar isso aí, porque hoje em dia a escola não tem filtro nenhum, gente. Os movimentos progressistas aí, quanto mais cedo eles estragarem a cabeça das crianças, melhor para, como diz o pessoal, usa o establishment, né? As teorias de conspiração da vida, mas que no final da história você vê que a coisa está caminhando, está se cercando, para daqui a pouco o pessoal está censurando você simplesmente pelo fato de você andar com uma camisa com o nome de Jesus na rua, como a gente sabe que já está acontecendo por aí. Mas essa questão da gente tomar cuidado com a criança e entender que a responsabilidade é nossa, eu acho que é o que precisa levantar muito forte essa bandeira hoje em dia. Eu queria, Marissa, que você falasse pro pessoal aí, por exemplo, eu queria saber mais sobre o que você poderia estar indicando, às vezes uma literatura ou uma personalidade, até mesmo dentro do YouTube mesmo, que fale sobre isso e tal. A gente tem várias pessoas, inclusive pastores, que fazem homeschool com os filhos. Mas assim, eu queria deixar muito claro, assim, quem é praticante, né, do homeschool não é contra a escola, não é contra o professor, até porque a gente tem muitos pais, até no nosso grupo ali, que são professores, até que dão aula ainda. Eu tenho, né, amigos que são professores e que me ajudam muito, Claudiane, por exemplo. De uma opção, né? A gente quer ter o direito de optar.
É importante você frisar exatamente isso aí. Não é contra a escola, não é movimento que vai querer acabar com a escola. O homeschool, ele não é a salvação para os nossos filhos também. Assim, nossa, se eu fizer o homeschool, meu filho vai ser um super crente, nunca vai se desviar. Vai virar o novo Elon Musk. Não é isso também não. E também, tipo assim, e os pais que não têm condições de fazer o homeschool, porque os dois precisam trabalhar fora. Sim, meu filho tá perdido. Não. Você vai ter um trabalho um pouco mais difícil. A gente fala assim que o homeschool, ele dá um trabalho dobrado porque você tá com a criança ali o tempo inteiro. E você tem que preparar o conteúdo. Esse é um dos trabalhos. Porém, o pai que manda o seu filho para a escola, ele tem um trabalho todo de desconstruir muitos conceitos que às vezes ele vai trazer da escola. Mas como que esse pai vai desconstruir? Se ele conversar com o filho, se ele dialogar, se o filho sentir liberdade de falar o que acontece na escola. Porque tem pai que enche o pai assim, eu cuido da educação do meu filho porque eu faço o dever de casa com ele. O mínimo que você deveria fazer. Isso aí é o mínimo, entendeu? Mas o que você está fazendo realmente para educar o seu filho? Né? Então, fica essa reflexão aí. Nós não somos contra a escola, contra professores. E o homeschool não é salvação. É só mais uma opção que a gente tem. Mas uma ferramenta muito boa para ser usada. Então, Marissa, se você puder deixar aí algumas dicas de algum material para as pessoas poderem saber, não é para a pessoa entrar nessa vibe, mas pelo menos para ela entender um pouco mais, conhecer. Pesquisar, buscar mais informação. Esse daqui, é um livrinho, eu mostro, não sei, para aqui. Aqui, essa câmera aqui. Então, o mínimo sobre o homeschool. A gente tem vários livrinhos desses que tem sobre doutrinação e tudo. Esse aqui foi presente da Claudiane, ela comprou a coleção. Aí tem, bem resumidamente, o que é sobre legislação. Entendi. É um manualzinho prático. Bacana. Entendeu? A gente tem alguns canais, alguns perfis de Instagram. Diário Desescolar, Família de Trigo, Educação no Lar, Amor Domiciliar. Aí eu tenho vários, eu posso depois colocar por escrito também, né? A gente tem esse livro aqui, Pais e Filhos, da Charlotte Mason, que é essa mulher que eu falei, né? Que eu sigo. Tem um outro livro dela que chama Educação no Lar. E eu tenho vários livros, na verdade, só que eu não vou citar o título e o autor, porque senão eu vou me confundir. E a Bíblia, tá, gente? A Bíblia é o principal. E aí eu vi uma citação do C.S. Lewis que ele fala, né, que a educação sem valores, por melhor que ela seja, ela pode acabar tornando um homem um diabo inteligente. Então, se não tiver valores, não tiver pautado na palavra, porque o princípio, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E é uma coisa que a gente tem que buscar ensinar aos nossos filhos. A sabedoria humana, a gente vai buscar através do estudo, é muito importante, mas sem a sabedoria divina, é tudo em vão. Uma coisa que, como pais, né, que a gente precisa fazer é buscar orientação. Porque a gente às vezes se preocupa muito, eu quero que meu filho se torne um profissional muito bem sucedido. E às vezes, como cristão, o propósito do Senhor é qual para o meu filho? O Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes não é para fazer uma medicina. Normalmente a nossa oração, Senhor, faz dele um médico. Que ele seja engenheiro. Missionário não, Senhor. Pastor não, Senhor. Tem misericórdia. E eu tenho uma experiência com Lia recente que a gente estava conversando em casa, como a EBD tem sido sobre missões e tudo. A gente caiu, a gente estava vendo ele falou de algum país, a gente chegou no Haiti, falando sobre missionário. Aí eu falei assim, Liam, você sabia que na nossa igreja tem a missionária Jéssica, que tá aí no Haiti? Aí ele, tá. Você lembra que ela deu uma almofadinha pra mamãe e tal? Aí ele lembrou, eu falei assim, e você sabia que lá é proibido falar de Deus, falar de Jesus? Ela tá lá meio que escondida. Aí eu fui contando pra ele como que era o trabalho de um missionário, o que ela fazia lá, que ela ensinava violão pras crianças. Dei um panorama. Depois ele ficou pensando, mãe, a gente pode
descobrir um jeito pra gente entrar escondido lá, pra gente ir lá pro Haiti. É você despertar também o desejo da criança exercer, aplicar sabedoria para a obra do Senhor. Que legal. Gente, a gente esteve aqui com a Maressa, que papo bacana, né? Não, o assunto rende, gente. Assim, falar de educação, principalmente com essa abordagem, dá gosto de falar. O mais importante é isso. E uma coisa que me chama muita atenção, eu acho que esse é o grande detalhe, é ter isso como chamada na vida. Eu acho que isso faz toda a diferença. O assunto rende. É verdade, é verdade. Eu acho que vai ter que ter outra dessa, porque vale a pena, Isso aí depende de você aí compartilhar esse Com conteúdo, certeza. dar um like, não se esqueça do like, pelo amor de Deus, compartilhe com mais pessoas, deixe seu comentário aí no vídeo aí. Eu queria agradecer muito a Maressa por esse tempo, ter compartilhado, né, seu estilo de vida, como você falou no início. Foi muito bacana, foi esclarecedor para mim, que eu não conhecia muito, e foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, assim, por abrirem esse espaço para a gente realmente esclarecer, tornar conhecido, e eu me coloco assim à disposição, porque eu amo conversar sobre homeschool. Eu converso melhor, assim, pessoalmente, tá? Não, mas foi ótimo. É isso aí, velho. É isso aí. Vale a pena, não vai faltar oportunidade e, poxa, até pra mim também, tá? Eu já tinha ouvido falar, mas a gente não tinha tido contato com alguém que estivesse realmente nessa vibe. Você tá querendo ter mais crianças? Eu estou esperando os netos, né? A Júlia e eu estamos fazendo pressão lá, mas a produção tá embaixo. Já, direto. Vamos ver. Daqui a pouco tá surgindo aí. Rafael. É isso aí, gente. Muito obrigado por você ter chegado até aqui no final do vídeo. E compartilhe, como a gente já falou. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.